boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos aqui em nosso primeiro programa ao vivo do ano. Preparamos para vocês as nossas férias muitos programas inéditos, mas agora a gente volta ao vivo, contando com a sua participação em todas as nossas redes sociais. Quero agradecer a toda a nossa equipe técnica e de produção. O Ronaldo continua aí comigo em mais um ano de jornada para levar para você informação e entretenimento. E hoje a Daiane também volta a trabalhar conosco. Já faz alguns anos, né, Dai, que você trabalhou com a gente como estagiária, né? Um ano, e agora ela volta como nossa produtora. Seja bem-vinda. E que a Audrey, que trabalhou também com a gente no ano passado, foi para outro programa, tenha também muito sucesso na nova jornada dela. E eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo pela primeira vez e que estão nos assistindo há muito tempo. Eu quero te lembrar que nós preparamos esse programa especialmente para você, então eu espero a sua indicação de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui. Você pode sempre interagir conosco. Eu quero começar te passando todas as redes sociais da emissora. Vai passar aí para você o Instagram, o Facebook e atenção ao nosso novo canal do YouTube, que é o Hit TV ao vivo. Através dele você acompanha a nossa programação em tempo real e pode encontrar também os programas que já foram ao ar. Além disso, você acompanha a nossa programação ao vivo no site www.hittv.com.br. Eu te espero sempre também no meu Instagram, que é o @jaquestefano. Através dele tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir. Por ali também você pode enviar para nós a sugestão de tema, o assunto que você quer ver aqui no programa. Já agora no comecinho eu quero aproveitar e te passar as redes sociais do programa, tá? O Instagram, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nosso PGM. Através dessas nossas redes sociais, além de acompanhar o que acontece no programa, como eu falei, você pode enviar para nós o assunto, o artesanato, o bate-papo que você quer ver abordado aqui. Envie para nós a sua sugestão, porque a gente prepara tudo com muito carinho, especialmente para você. E hoje eu já conto também com a sua participação. A gente vai entender sobre bullying e eu espero a sua participação no nosso WhatsApp, 11 3337 5886, passando aí para você. Através do nosso WhatsApp, você deixa a sua pergunta e faz o seu comentário sobre o tema que vai ser hoje abordado. Eu recebo aqui a Joana Dark Sakai, que é psicóloga, psicanalista, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Joana? Boa tarde, prazer te receber novamente, viu? Prazer estar aqui mais uma vez. A gente vai começar o nosso programa de hoje falando sobre um assunto muito importante, que é o bullying. A gente vai entender sobre o que é bullying, a gente vai entender sobre o que é cyberbullying. Vamos já esclarecer todas as dúvidas sobre o tema, mas eu quero já começar falando sobre algo que aconteceu. A gente traz para vocês agora uma lei que foi sancionada, uma mudança, uma alteração muito importante que tem tudo a ver com o nosso assunto, tá? Eu quero contar para vocês então que foi sancionada a lei que estabelece medidas para reforçar a proteção a crianças e adolescentes contra a violência, principalmente nos ambientes educacionais. A nova legislação, publicada no Diário Oficial da União, no dia 15 de janeiro, institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da criança e do adolescente e promove também alterações significativas no Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente, criminalizando, por exemplo, as práticas de bullying e cyberbullying. Então, depois de explicar um pouco para vocês sobre essa mudança que está acontecendo, que eu acho muito positiva, Joana, porque mostra que está havendo uma preocupação maior, um cuidado maior com as crianças e com os adolescentes. Dentro desses temas que foram abordados, a gente vai falar especificamente aqui sobre bullying e cyberbullying. Eu quero começar entendendo, por mais que seja um assunto que a gente fala muito, talvez ainda não fique bem claro até o que é tanto bullying quanto o cyberbullying, qual é a diferença entre eles? Você pode explicar para nós, por favor? Então, eles se completam, né? E piora muito mais a autoestima de quem está sendo agredido, né? O que é o bullying? É uma condição repetitiva, contínua, né? De atos vexatórios, ameaças, humilhação, indignação, sempre a alguém ou a várias pessoas. Pode ser um agressor, como pode ser um grupo de agressores. Pode ser uma vítima, como podem ser várias vítimas. No bullying, o contato é presencial, é cara a cara, da ameaça, né? Da humilhação, da indignação, da agressividade, do que for. Esse é o bullying. E geralmente acontece em escolas. No cyberbullying, é o bullying virtual. Ele acontece não no presencial, mas pela internet.
E o cyberbullying é mais danoso para a vítima, porque por conta da internet, ele chega em qualquer lugar, a qualquer hora, com vários outros conteúdos que são divulgados de uma maneira vertiginosa, né? Então, a pessoa fica aprisionada. No bullying, a vítima pode deixar o outro falando sozinha, pode pedir ajuda a um adulto, não é? Pode pedir apoio, pode... Tá. E no cyberbullying, pode bloquear a pessoa? Pode, mas a pessoa, o agressor, sempre encontra maneiras de encontrar a vítima. E, inclusive, ela promove imagens, nudes, montagens. Às vezes trucagens, né? Montagens, como falam, né? E aí também me faz pensar numa coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro de uma sala de aula, por mais que se perca o controle ali, a gente pode até daqui a pouco exemplificar como seria isso dentro da sala. Quando você está num ambiente de internet, você nem tem noção de quantas pessoas talvez já tenham tido acesso daquilo. Porque, por mais que você tire aquilo, então, os pais conversaram, a escola conversou, se retirou aquilo que era vexatório, uma montagem que foi feita com aquela criança, você não sabe o número de pessoas que printou aquilo e que pode continuar enviando. Então, quando essa criança vai para a sala, para a escola, o que talvez tivesse fechado ali dentro da sala de aula dela, pode já ter tido acesso em toda a escola. A gente não tem noção dessa dimensão também, não é verdade? Porque quando cai na rede, fica incontrolável. É por isso que é mais danoso o cyberbullying do que o bullying. Porque no bullying, o agressor precisa se encontrar com a vítima. Né? No cyberbullying, esse encontro são 24 horas por dia. Né? De modo que, mesmo que a vítima não acesse, ela está em todos os lugares. Né? Parece que inicialmente é uma coisa assim, mas não é. É uma coisa divulgada. E quanto mais divulgada, mais é danoso para a vítima e mais dá poder para o agressor. Perfeito. Já eu quero saber, lógico, como a gente vai lidar com os estragos do bullying e do cyberbullying. Mas acho que ainda um passo antes, nesse momento em que a gente está explicando sobre o tema, eu gostaria de entender. Existe de praxe o que eu posso chamar de perfil de agressor e vítima? Sim. Por favor. Ambos são pessoas inseguras. O agressor também, né? Ambos, né? O agressor, ele é tão inseguro que precisa vestir essa máscara de poderoso, de valentão. Tanto é que bullying em inglês é valente, valentão, não é? Então, ele fica nesse movimento de ser aquele que detém o controle, né? Que tem um poder nas mãos dele, né? E como a vítima também é alguém insegura, ela fica submetida àquilo que ela entende que a subjuga, né? Que a deixa diminuída, que a deixa acabada. Né? E nessa condição todos se perdem. Né? Tanto é que o agressor, assim como a vítima, também entra em depressão, dependendo da continuidade, da intensidade, do tamanho que isso chegou. Não é? Mas doutora, ambos sofrem. Doutora, muitas vezes eu ouço falar, quando a gente fala aqui sobre cuidado com crianças, e aqui eu estou pensando principalmente em crianças e adolescentes, que quando uma família leva ao psicólogo essa criança, muitos psicólogos que eu entrevistei aqui ao longo desses 16 anos de programa que nós temos, falam, tudo começa com a família. Então, muitas vezes, não é só tratar a criança. Em alguns momentos, a família toda tem que vir, porque a criança é um reflexo da família. Quando a gente fala de bullying, seja o agressor ou seja a vítima, também existe essa condição? Também. O tempo inteiro. O tempo inteiro, a família é colocada como aquela que dá referência para a criança. Tanto como agressor, tanto quanto vítima. Né? Uma criança superprotegida é muito vulnerável a ser agredida. Né? Porque ela não entende a vida, porque ela está numa bolha o tempo todo. Né? E quando ela tem que furar essa bolha para ir para a vida, como, por exemplo, escola e tudo mais que acontece à medida que ela cresce, ela não sabe, porque até então quem era a referência dela era só pai e mãe. Então, ela estava naquele conforto absoluto. Tá? Também na parte do agressor. Dependendo de como são os valores dessa família, como é praticada a empatia, a solidariedade, o companheirismo, né? A educação. Coisas simples, como dar e ter limites. Né? Aquele outro que está agressivo porque não recebeu essas informações, então ele faz a capa dele, né? A dureza dele.
Então, é um jeito dele obter reconhecimento, status Aquilo que a gente social. fala, às vezes, chamar a atenção dos pais. Antigamente eu ouvia isso. Pode estar acontecendo isso com o agressor? Sim. Querer chamar a atenção Sim. desses pais, que Sim. talvez não deem limites ou não Sim, cuidem, sei lá. exatamente, pode. Pode. Porque é sempre uma maneira dele se expor dizendo, preciso de ajuda. Mas não necessariamente a leitura desses sinais é feita. Né? Ou porque o tempo não permite, ou porque a pessoa não está disponível para essa leitura, ou porque tem uma série de circunstâncias. Ah, ele é assim mesmo. Ah, vai passar. É uma fase. Né? E aí o tempo passa, essa vítima cresce, chega na vida adulta com essa condição impedida dentro dela, aí ela fica com desempregos mais frequentes, com baixo rendimento acadêmico, com Se casa também, provavelmente vai ter problema nesse casamento, ou até dificuldade para namorar, dificuldades relacionais, dificuldades de afeto, de trocas. E quando for criar os filhos, pode ter dificuldade também? Sim, porque ele é espelho. Então, ele passa uma imagem, né, que não é translúcida, e sim uma imagem cheia de inseguranças, cheia de incapacidades. Agora, doutora, você falou uma coisa que me traz uma dúvida como mãe, assim como provavelmente há muitos pais que estão nos assistindo, que é o excesso de proteção. Então, qual que é a hora dos pais intervirem? A gente sabe que a escola tem um papel importante, já a gente pode falar sobre o papel da escola. Falando de Brasil, a gente sabe que a gente vai ter realidades completamente diferentes. Escola pública, escola privada, em que lugar está essa escola, em que estado está essa escola, que esses professores têm acesso, enfim. A gente sabe que são realidades diferentes. Mas falando da família, em que momento a gente deve ou não intervir? Então, quando meu filho chega com uma queixa, eu sei que às vezes eles nem chegam, mas quando ainda há esse diálogo e o filho ou a filha chega falando, ou ele está muito triste, eu me lembro de um dia, meu filho com 5 aninhos, estava meio assim, na hora de dormir ele falou, mamãe, fecha a porta. Ele contou o que tinha acontecido na sala, que um amiguinho tinha xingado, enfim. Em algum momento essa criança conta. O meu primeiro pensamento foi, isso é grave ou não para eu saber se eu devo intervir ou se também é a vida e ele vai ter que aprender a se virar sozinho? Qual que é o limite disso, doutora? Sempre ouvir, incondicionalmente ouvir, sem julgar, sem criticar, mas acolher. Né? Se ele chegou e falou, encoraje. Que bom que você me contou. Estou muito feliz que você tenha dividido isso comigo. Agora vamos pensar juntos no que fazer. Né? No caso, né, uma criança de 5 anos sempre precisa chegar à escola, no caso. Porque ele ainda não tem a condição de sozinho resolver. Né? Porque o adulto que vai recebê-lo na escola precisa acolher para entender que ele está com uma condição afetiva de dor. Né? E a gente sabe que no dia a dia, no sufoco, na correria, tudo isso não necessariamente é tão acolhido como deveria. Aí sim, a mãe, o pai, o responsável precisa chegar e dizer, meu filho me contou tal coisa, não entendi completamente, então vim aqui poder entender mais e melhor. Assim, não é no sentido de chegar com o pé na porta, é no sentido de chegar dizendo, eu preciso de ajuda. E como meu filho vamos está entender aqui, o que aconteceu, né? Vamos entender o que aconteceu. Aí é onde a gente tem mais detalhes. Em que lugar, quais pessoas, quantas vezes. Se está sendo repetitivo ou não, né? Que eu acho que isso tem a ver com bullying, né? Exatamente. Nada no sentido de que leve ao sermão, ao interrogatório, à crítica. Né? A gente tem que se informar antes, porque todos precisamos de ajuda. Né? Aliás, o Brasil é o 2º lugar no mundo de cyberbullying. Uau! O primeiro péssimo ranking, né? O primeiro é a Índia. Meu Deus. E aí, você falou uma coisa que também me faz pensar na intensidade deles, né? Outro dia eu conversava com uma adolescente e ela foi ao acampamento da igreja, passou lá um final de semana e conheceu algumas pessoas. Aí na semana seguinte ela virou para minha mãe dela e falou, dá uma olhada. Aí ela, não, você não vai acreditar o que aconteceu. A minha melhor amiga, eu falei assim, qual melhor amiga? Ela, aquela que eu conheci a semana passada. Eu falei, uau. E depois eu falei, ainda fiz assim pra mãe dela, deixa. Depois eu falei pra mãe dela, a gente tem que entender que pra ela é muito intenso. A briga com a melhor amiga. A gente já teve 12 anos, a gente já teve 13 anos. Então, hoje pra gente, a gente fala, eu não acredito que é melhor amigo. Mas pra eles é. E eu acho que também,
como a gente valoriza, porque a dor deles, que para nós a gente pode olhar e falar que bobagem, não. Para o adolescente, para a criança, é outra vivência, isso é um né? perigo, porque a gente não pode minimizar a dor deles. A dor deles está sendo vivida por eles naquele momento existencial deles. Ah, deixa pra lá, que bobagem, vai passar, é assim mesmo, é a vida, né? Então, assim, essa criança vai entender que ela não deve chegar em você, ao pai ou à mãe, porque ela não foi acolhida, apoiada, auxiliada. Talvez ela não faça nunca mais, né? Nunca Se ela fez mais. uma vez e não foi acolhida, talvez ela nem tente Exato. mais, né? E aí, ou ela parte para uma condição externa que pode levar a alguns riscos, ou então ela se recolhe. Então, você perguntou assim, como reconhecer a irritabilidade, a intolerância, a impaciência, a oscilação de humor, a dificuldade para dormir, a comer demais ou não comer, trocar o trajeto de ir e voltar da escola, aquele trajeto que não tem nada a ver, faltas com frequência, baixa do rendimento escolar, querer mudar de escola. Então, é um conjunto de situações que nos leva a querer perceber, porque a gente tem que querer. Então, o que você está falando para nós, doutora? É que se essa criança não verbalizou exatamente o que aconteceu, ela tá dando ela sinais. está te comunicando com esses sinais, Exatamente, né? Perfeito. Exatamente. Né? O choro fácil, o pesadelo, aquela agitação para dormir. Não, tem que ir para a escola amanhã, tem que ir para a escola amanhã, tem que ir para a escola amanhã. Mas eu não quero ir para a escola amanhã. É mesmo? Você não quer ir para a escola amanhã? O que será que faz você não querer ir para a escola amanhã? Vamos conversar sobre isso? E isso faz com que a criança se sinta entendida em algo que ela está comunicando. Agora, doutora, eu vou pegar alguns exemplos que a gente viu nos últimos anos na mídia de pessoas, de crianças, que sofreram bullying por muito tempo e, de repente, em um determinado momento revidam. E quando revidam às vezes com uma agressão que é fatal ao outro. Uhum. Então, a gente viu tanto pessoas que entraram depois em escolas, e daí quando você vai ver, às vezes tinha uma história de bullying por trás disso. Tivemos, infelizmente, algo recente também. Como a gente viu uma criança que, às vezes, quando revida o seu agressor, faz algo tão intenso que pode machucar muito ou até tirar a vida do outro. Isso realmente pode acontecer quando a criança vai internalizando e não resolve aquilo? Vai. A autoestima vai sendo o tempo todo achatada. Tá. Né? Pela agressão. Dependendo de como é esse mundo interno da criança e a agressividade que ela tem recolhida nela, né? Porque todos temos agressividade. A questão é como faz para poder vivê-la, não é? Dependendo do dia, do momento, de algo acontecido, de algo dentro dela que está explodindo, ela vai lá e revida. E muitas vezes é a própria família que diz, vai lá e responde. Vai lá e faz, mostra quem você é, não é? Aí de fato, a pessoa se sente autorizada a tal, né? E vai lá e faz o fatal. Doutora, o quanto porque a gente está falando de algo que vai lá e acontece, né? Alguém que vai lá e é o agressor ou alguém que é a vítima. Mas o quanto o ambiente vivido por essa criança, desde que ela nasceu, vai favorecer ou desfavorecer o que possa acontecer nesses ambientes? Porque, como a gente fala, vai lá e se impõe, mas às vezes não é de se impor essa criança. O que pode ser dela de fábrica, como a gente fala? O que o ambiente criou e nessa escola só está aflorando? Fala um pouco sobre isso. Por exemplo, o que o ambiente criou? Se o ambiente cuidou dessa criança como um ser superprotegido, que jamais vai ouvir um não, é uma criança fadada ao bullying e ao cyberbullying, porque ela não sabe dizer não. Ela só recebeu o ótimo da vida, a bandeja reluzente com tudo ali em cima, disponível para ela se servir, né? Então, ela não entendeu que ela jamais, em algum momento, terá que ela se resolver, né? Então, tem essa condição. Tem a condição também da criança abandonada, o oposto da superproteção. Né? É uma criança que teve que aprender, que terá que aprender o tempo inteiro sozinha as defesas, que ela não tem recursos internos suficientes para essa aprendizagem, não é? Então, por exemplo, um agressor que tem uma condição familiar quase sempre ruim, desadaptada, disfuncional. Quando ele se torna adulto, ele muito provavelmente vai continuar sendo agressor, vai se envolver em delitos, né? Ou vai ter depressão. Uau. Ou vai ter depressão. Né? Então, o tempo inteiro,
nós, enquanto mães, né, enquanto família, somos muito responsáveis por aqueles que a gente traz para a vida, para o mundo. Né? Dá trabalho? Dá. Tem que dar trabalho. Se não estiver dando trabalho, tem alguma coisa errada, tem né, alguma doutora? coisa errada. Dá, mas dá também muito prazer. Claro, isso que eu ia falar, também é extremamente prazeroso, né? Exato. Eu digo que assim, ver uma pessoa se formando, né? Ver um ser se formando, ver as características, ver o que aprende, tomar cuidado com aquilo que às vezes você fala e eles absorvem. É fascinante poder fazer isso, né? E é também um grande desafio. É mágico, é uma responsabilidade enorme. E agora, com 6 anos, como eu digo, às vezes, agora a gente troca ideia, né? Ele conversa, ele fala e já ensina algumas coisas. Você fala, uau, que sensacional que é isso. Agora, doutora, entender um pouco sobre esse processo. Enviar um filho para a escola nunca é uma tarefa fácil, eu acho que para a maioria das mães, né? A gente fala, ele vai ficar lá sozinho. Bom, eu lembro do Davi, primeiro dia de aula ele entrou, eu fiquei chorando do lado de fora ali com 4 aninhos. E, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas mães, eu me coloco entre essas mães, a gente quer super proteger, a gente não quer que nada de ruim aconteça. Se eu pudesse, eu colocava numa redoma de vidro, eu sei que não é possível. Doutora, conforme eles vão crescendo, até essa fase da adolescência, eu quero entender, como que a gente pode ir dando essa autonomia? Tem algumas dicas que você pode dar para nós? O tempo inteiro, né? Em cada fase, cada faixa etária, a criança vai adquirindo autonomias, né? Então, a gente precisa saber o que naquela faixa é autonomia para a criança. Então, por exemplo, botar a mesa, tirar a mesa, mais para frente, lavar a louça, botar a roupa na máquina, a própria roupa suja colocar no cesto, recolher os brinquedos. Tudo isso são atividades muito simples, mas que vai mostrando para a criança que cada um tem o seu papel. Perfeito. Daquele meio social. Na dinâmica mesmo da casa, né? Exato. Então, por exemplo, quando é que uma criança entende que a vida tem limites? Né? Você pode comprar. Mas eu estou sem dinheiro. Compra com cartão. Então, ela já encontrou um plano B, um plano C, uma alternativa. Então, só que para comprar com cartão, eu preciso ter dinheiro para pagar o cartão. Então, quando você explica, você traz a realidade para a criança. Quando você traz a realidade, opa, não é como eu estou pensando. Porque como eu estou pensando é mágico, é um dinheiro de plástico. Mas se não trabalhar, não é essa. Produzir, né, prestar um serviço, você não tem o ganho por aquilo. Né? Então, essa criança precisa entender desde sempre, né, que tem que ter limites. E são os limites que norteiam a vida. Para a vida inteira tem que aprender isso, né? Porque isso vai fazer com que ele seja um ser humano melhor e que lide bem com frustrações, que é um tema que eu quero falar daqui a pouco. Mas, para dar limites, é preciso ter limites. Perfeito. Não é? Então, se você não tem a clareza dos limites em você, você não consegue fazer essa transposição. Agora, eu quero trazer aqui Acho que a gente já passou da fase de falar sobre a mulher no mercado de trabalho, mas eu quero trazer aqui um reflexo sobre isso. Fala-se muito sobre a ausência física, que antes era dos pais e hoje é também das mães na criação dos filhos. Mas também se fala muito que talvez antigamente a mãe estivesse em casa tão atarefada também, que ela também não estava absolutamente de olho ali no filho. Tem uma frase que é nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas eu queria entender, doutora, quando essa mãe está inserida no mercado de trabalho e o pai também, muitas horas fora, tem como dedicar tempo de qualidade no tempo que estão junto, ou se a mãe puder fazer uma escolha, pensando na criança, seria melhor que ela tivesse exclusiva nos primeiros anos para ele? Olha, os vínculos iniciais são determinantes, né? Entretanto, ficar em casa não significa ter vínculos qualitativos, só quantitativo. Então, não é por aí. De novo, são os limites. Né? Que até onde eu funciono bem enquanto profissional, acabou para que eu funcione bem enquanto ser humano. E no ser humano tem a mãe, a dona de casa, a esposa, eu comigo. Não é? Isso é fácil? Não. De novo, não é fácil, não é simples, é trabalhoso, mas é importante e irremediável que a gente possa se colocar em vários nichos na nossa vida. Né? Para que a gente dê qualidade. Só, não adianta ficar em casa. Estudei tanto para nada.
Não é para nada. Ou para, em algum momento, jogar na cara do filho e falar, por sua causa eu parei minha carreira, né? Eu já tive uma criança cuja mãe teve essas manchas, né, que muitas pessoas aparecem na gravidez. No caso dela, não regrediu. Ela falava, tá vendo isso aqui? E a criança ficava assim, nossa, eu carimbei a minha mãe, era assim que ela ouvia. Meu Deus. Eu carimbei a minha mãe e ela não gosta, porque a minha gravidez... Né? E aí eu atendi essa criança que foi até a adolescência comigo. Né? Para ela se sentir importante para essa mãe, teve que ter toda uma renovação na existência dela, sendo filha dessa mãe. E doutora, para a gente caminhar para o fim dessa etapa aqui do nosso bate-papo, essa mãe também talvez tenha precisado de ajuda, né? Porque o tempo todo. Ela estava externalizando de maneira equivocada, né? Ela estava repetindo uma história com a mãe dela. Né? É de novo que a gente acabou de falar, né? Quer dizer, é um ciclo que ele... É um ciclo. Ele vai, né? Ele vai rodando. Porque é a coisa do exemplo, é a coisa da vivência. Né? Aquilo que fica em nós guardado, se não trabalhado, vai repercutir vida fora. Né? Reflete, não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora eu vou deixar alguns tópicos para o próximo bloco, tá? Um deles é entender. Na minha época, a gente chega uma fase que a gente fala isso, né? Na minha época, tinha bullying ou não tinha? A gente ouve muito falar, antigamente não tinha bullying. Será que não tinha mesmo? Você me explica daqui a pouquinho, doutora? Pode ser agora? Eu quero saber também. Vou pro break, peraí, vamos deixar um gostinho de quero mais. Vou pro break e no próximo bloco a gente fala sobre isso, pode ser? Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta. Eu quero te convidar mais uma vez para nos acompanhar ao vivo através das nossas redes sociais. Tem o canal do YouTube, que é o Hit TV ao vivo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E tem também o site hittv.com.br para você acompanhar a nossa programação ao vivo. Ali também, no nosso canal do YouTube, você encontra os programas que já foram ao ar e todas as nossas redes sociais passam para vocês, tá? Enquanto o programa acontece, você participa através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. A gente já volta a bater papo sobre bullying, mas antes é hora de destaques da redação. Converso ao vivo com ela, Juliana Dariva. Tudo bem, Ju? Boa tarde. Oi, Jaque. Boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso programa. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Me conta quais os destaques você separou para hoje. Prazer é todo meu. Olha só, as inscrições para o SISU já estão abertas. Esse sistema abre as portas de 127 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Os candidatos que participaram da edição de 2023 do Enem podem se inscrever no processo seletivo. São oferecidas mais de 264 mil vagas e a inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com login e senha da conta gov.br. Pela primeira vez, a inscrição será feita apenas uma vez no ano para vagas do primeiro e segundo semestre dos cursos oferecidos. As inscrições vão até o dia 25 deste mês e o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 30 de janeiro. E olha só, nos destaques internacionais, com temperaturas marcando menos 30 graus, subiu para 94 as mortes provocadas pela onda de frio extremo que atinge os Estados Unidos. Desde a semana passada, as baixas temperaturas provocaram o cancelamento e o atraso de milhares de voos, estradas foram bloqueadas, muitas escolas seguem fechadas e milhares de pessoas estão sem energia. O estado de Oregon, no noroeste do país, é um dos mais afetados e declarou estado de emergência. Pelo menos outros 8 estados tiveram vítimas fatais por causa da nevasca. A partir dessa semana, as temperaturas sobem um pouco e a preocupação se volta ao derretimento da neve acumulada e a chegada de chuvas que podem provocar enchentes. Já que muito complicada essa situação, né? Segundo especialistas, sai de um problema para outro, né? Pois é, e segundo especialistas, esse frio extremo está ligado
desequilíbrio climático do planeta relacionado às mudanças climáticas. Uma realidade que a gente nem tem aqui no Brasil, a gente nem imagina como seja, né? 30 graus negativos é muita coisa. Obrigada pelas informações, viu, Ju? Muito obrigada, e eu que agradeço, já que continue ligado na nossa programação, que ao longo do dia teremos mais notícias do Brasil e do mundo. Ótima tarde para vocês. Obrigada, para você também. A gente continua então ligadinho nas informações. A gente volta a bater papo com a Joana Dark Sakai, que é psicóloga, psicanalista, e conversa com a gente sobre bullying. A gente fala também sobre, nesse bloco, sobre a importância da escola e da família. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, Joana, chegou o comentário do nosso público. Vamos colocar, por favor, o comentário que chegou pra gente. Você também, se quiser participar, pode enviar para nós através do nosso WhatsApp. A Maria Zilda diz assim: oi, Jaqueline, boa tarde, que bom que você voltou, estava com saudades. Maria Zilda de Americana, abraço, Maria Zilda, obrigada pelo carinho, pela audiência, viu? Um beijo grande para você. Joana, vamos voltar pro comentário que eu fiz no bloco anterior, que é: na nossa época, não tinha bullying, antigamente não tinha bullying. E aí? Qual é a diferença entre a brincadeira da nossa época e o bullying, né, com este nome? O bullying tem a característica de ser uma ação vexatória, intimidativa, humilhante, persistente, constante. A brincadeira é pontual, né? Então, mesmo que seja algo vexatório, é pontual, aconteceu, ou vai acontecer de novo daqui a um tempo. O bullying não, é uma coisa cotidiana. Né? Então, não é que, agora tudo é bullying. Não é isso. É que são características diferentes. No passado era brincadeira porque ela era eventual. No presente, sendo constante, ela é um abuso. O que mudou nos últimos anos pela sua percepção nessas crianças, nesses adolescentes? A era digital tem alguma coisa a ver com isso? Bom, a gente está falando de cyberbullying também, né? Isso. Conta para nós. Com o advento da internet, da web, de toda essa situação que todo mundo está em todos os lugares simultaneamente, tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito relâmpago. Então, alguém pode incomodar o outro alguém de onde quer que esteja, né? E como a busca do ter é sempre cada vez mais estimulada, né? Então, as pessoas se perdem. Uma coisa muito simples. Eu fui plagiada numa legenda no Instagram. E eu conheço a pessoa. E ela me conhece, ambas psicólogas. Eu coloquei assim: fulana, só faltou dar os créditos. Ela me bloqueou. Eu falei: opa. Não foi sem querer, Não foi sem querer. Foi, não, porque às vezes não sabia. Vamos dar essa... Né? Então, né? veja, veio por onde? De uma situação vexatória para ela. Claro, não soube o que fazer com a situação, bloqueou. Meu Deus do céu, uma legenda. Era só dizer assim: olha, eu vi e tal, muito. assim, da psicóloga psicanalista. Não, mas tomou para si. Então, veja, o que é isso? Isso é outro conceito, isso é inveja. Isso é inveja por algumas circunstâncias. Mas o bullying também passa por aí. Não, mas aí você me fez lembrar, doutora, várias artesãs que vêm aqui, que às vezes comentam fora do ar, que elas fazem peças e daqui a pouco elas vêm no Instagram de outra pessoa. Olha que peça linda. Ela fala: gente, mas quem fez essa peça fui eu. Como é? Ela pode até fazer uma semelhante, mas ela poderia falar: olha essa peça, inspiração da fulana de tal, que aprendi com a fulana de tal. Não, ela toma como se fosse dessa. Exato, né? Exato. Isso é inveja. E inveja é uma condição, vamos dizer assim, científica, não é mas popular. olha o que vira na rede social, né? Acho que esse é o nosso exemplo, né? Olha a proporção que isso toma numa rede social, na internet. Que isso toma. E assim, tomou uma proporção grande. Tomou esse caso em específico. Mas voltando para o bullying e para o cyberbullying, é isso, né? Então, a internet possibilita estar em todos os lugares, difamar, fazer acontecer, fazer montagens, divulgar nudes, né? Então, o que fazer? Não divulgue a sua vida na internet. Não ponha os bastidores da sua vida na internet. Mas eu confiava naquela pessoa. Não mande nudes para quem quer que seja. Porque em algum momento, se aquela relação mudar, pode ser que você seja cooptada, né, e ficar no constrangimento. A internet, inclusive, a literatura, inclusive, aponta o registro de um caso no Sul que a adolescente provocou, enfim, cometeu suicídio. Né? Porque ela não suportou o constrangimento que os pais
iam passar e ela própria. Essa história, se eu não me engano, ela havia sim passado para alguém e essa pessoa divulgou para as outras pessoas da escola. Foi alguma coisa assim. Foi. E ela não soube lidar com isso, Sim, infelizmente, né? sim. Como saberia também, né? Né? E aí, doutora, eu queria entender sobre isso, que há muita discussão até sobre, de alguma maneira, responsabilizar os pais ou não, porque vamos imaginar que nesse cyberbullying, muitas vezes, é outro adolescente que está praticando bullying com um adolescente. Então, é de criança para criança, de adolescente para adolescente. Se deveriam ou não ter acesso às redes sociais é uma outra conversa que a gente poderia ter, mas qual que, na sua opinião, é a noção que o adolescente que está fazendo isso tem do que está fazendo, porque provavelmente é maldade. Vamos pegar esse caso aí. Ele sabia o que ele estava fazendo, talvez não tinha noção da proporção, ou eles têm, essa responsabilidade é dos pais. Como você vê essa questão, doutora? Então, sempre é dos pais. Considerando que o agressor ou a vítima são menores, então necessariamente será imputado aos pais, né? Porque os pais são responsáveis civis por esses adolescentes. Então, de novo, né? Exemplo é tudo. Então, seja exemplo, né? Divulgue, conviva com os valores que você acredita para que este filho possa também participar desse movimento, ao invés de você ser capcioso. Ah, não, mas é só uma mentirinha. Não tem problema, já passa, não é? Mas não, nós somos... todos os dias a gente faz um show. Né? E quem está na plateia são eles. Absorvendo tudo, né? Tudo. Até mais o que a gente faz do que o que a gente fala para eles fazerem, né? Exato. Me fez lembrar, doutora, até de uma situação que a gente passou outro dia com meu filho, que ele fez uma brincadeira com meu pai, não sei o quê. E eu falei, não se fala do corpo de ninguém. Aí meu pai brincou e falou, imagina, deixa a gente tá brincando. Eu falei, não se fala do corpo de ninguém, não se brinca assim. Que foi alguma coisa de gordinho, alguma brincadeira que ele fez entre ele e meu pai, a brincadeira deles. Mas eu tenho muita preocupação de que amanhã o meu filho acha que possa fazer uma brincadeira falando do corpo de alguém. Como que a gente pode, já desde os pequenos, também não fazer a vida ser chata, porque a gente brinca, né? Mas de alguma maneira conseguir ali ensinar o que pode e o que não pode, doutora? Então, de novo, exemplo. Né? O que pode e o que não pode. Então, por que eu não posso falar do corpo? Chamar ele de gordinho? Não é? Será que ele gosta de ser chamado de ser gordinho? Como você se sentiria se alguém te dissesse, seu magrelo, ou seu gordinho, ou, sei lá... Seu altinho, seu baixinho, qualquer coisa. Né? Não é? Então trazendo para si, a criança vai desenvolver o conceito de empatia. Então, podemos ter, quando essa situação acontecer, podemos ter essa conversa com a criança, né? Deve. Perfeito. E mesmo que o outro, no caso o seu pai, não tem problema, que exagero, pegou pesado, né? Pai, ok, entendi que você pensa assim. Entretanto, eu penso diferente e vou conversar com o Davi. Porque é sobre o ser humano que a gente está criando, né? Exato. E eu percebo uma coisa, doutora. Tudo que passa batido é repetido de alguma maneira, né? Se naquela hora você fala, não, agora eu não vou corrigir, a hora que você vai ver, ele está fazendo de novo. Então, não tem jeito. Se não é a gente a corrigir, quem é que vai corrigir, né? Então, o agressor é alguém que não teve limites ao longo da vida, né? E ele encontrou uma brecha para ele mostrar-se poderoso, né? Inclusive, ele muda de status social, né? Perante o grupo. Nossa, mas tem que falar com ele? Né? Exatamente porque ele tem essa impressão de ser alguém valentão. Até com status maior do que os outros, Exato, né? Doutora, e aí, qual que é o papel da escola na detecção de bullying dentro de sala de aula, por exemplo? Como que é isso hoje? Primeiro a escola precisa aceitar, assumir que isso ocorre. Porque, né? Não, aqui é tranquilo, aqui isso não existe aqui. Primeiro precisa se dar conta disso. Isso faz parte. E isso não é um demérito da escola. Né? Porque ela lida com N estilos de famílias diferentes. Né? Então, palestras, grupo de estudo para os professores, instrumentalizar esses professores na leitura dos sinais. Dos sinais... De ler as crianças sem as palavras, né? Roda de conversa. Gente, roda de conversa é tão efetivo e é feito de uma maneira tão lúdica. Né? Fazer uma roda mesmo, sentada no chão, sentada em cadeira. Algumas escolas chamam isso de assembleia. Não é? Isso é muito funcional. Falar sobre o assunto, Falar sobre o assunto. Fazer trabalho com os alunos de cartolina, saída da tecnologia e colocar nos espaços da escola, onde muitas pessoas passam por esses espaços.
né? Então, as crianças se implicando em serem replicadoras daquilo que não deve continuar acontecendo. Doutora, eu tenho pouco tempo para encerrar, mas eu gostaria de entender. Tanto agressor quanto vítima precisam de um tratamento. Como lidar com esses estragos? Tanto agressor quanto vítima precisam de um tratamento. Tanto a família do agressor quanto a família da vítima precisam de orientações. Perfeito. Né? O psicólogo, de um modo geral, é aquele que sabe entender desses conceitos e sabe fazer as estratégias, tem as ferramentas mais adaptadas para poder organizar ou reorganizar, orientar essas famílias e trabalhar esses conteúdos nas crianças e também nos seus pais, porque não adianta só trabalhar as crianças. Tem que trabalhar os pais e, como você falou, patologias, por exemplo, uma depressão pode estar por trás de uma bullying? Depressão, um transtorno de ansiedade que leva a dificuldades de aprendizagem, que leva a dificuldades de empatia, de estabelecer a empatia na vida, dificuldades relacionais. Então, promover encontros, principalmente encontros familiares. Principalmente. Essa parceria família-escola, né? Importante. Família-escola, festas, reuniões, gincanas, piqueniques. São coisas simples. Dão trabalho, mas, gente... São necessárias, né? Exato. Doutora, prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, que é o @sacaipsicologia, e tem o site também, www.joanadarksakai.com.br. O telefone para quem quiser entrar em contato é o 11 99978 0565, passando para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Volte sempre, prazer te receber aqui. Obrigada, Jaque. Até a próxima. Teremos muito assunto ainda, né? Só nesse aqui a gente ficava muitas horas, então volte mais vezes. Obrigada, viu? Eu sugeri superproteção, amor sem noção. Pode ser o nosso próximo, então? Pode. Vamos deixar combinado o próximo. Obrigada, doutora. E agora, nessa segunda-feira, a gente começa o nosso primeiro programa ao vivo do ano com Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girondi. Muito boa tarde, feliz ano novo, doutor Leonardo. Ei, Jaque, tudo bem? Que alegria estar aqui, começar o ano assim, é muito bom. Tava morrendo de saudade de você, do programa e desses outros amigos nossos que ficam aí do outro lado da telinha. A muito gente bom, muito também, com muitas saudades. E olha, com uma pergunta diferente das que a gente costuma receber, doutor. Vamos Já ver. vou chegar com essa pergunta que é do Lucas Salles, de Manaus. Ele diz assim, ó: adquiri uma moto em perfeitas condições e documentação em dia. No entanto, descobri que o antigo proprietário faleceu e enfrento dificuldades para obter o documento atualizado. Como devo proceder nesse caso? Interessante pergunta. Algumas coisas são importantes nesse caso e Tá. nós vamos tratar de forma rápida, mas bem prática para vocês. Primeiro, tem diferença em comprar um carro ou uma moto diretamente com o antigo proprietário e em relação a comprar numa agência, por exemplo, ok? Na agência, você tem o direito do consumidor. Então, você tem ali mais benefícios. Às vezes, você vai pagar um pouco mais caro, mas em contrapartida, você carrega consigo várias proteções dentro do direito do consumidor. Quando você compra diretamente com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parente, não cabe o direito do consumidor ali, né? Então, é direito direto. Então, vícios, por exemplo, são questionados judicialmente e outras questões também, mas não é direito do consumidor. Então, o primeiro detalhe é isso, vale a pena você saber como e onde comprar. Depois, ao comprar uma moto ou um carro, você tem um prazo de 30 dias para fazer essa transferência. Atente-se para isso, cumpra esse prazo e faça, porque no nosso direito só é dono quem registra. Ok? Então, se atente a isso. Comprou uma casa, é muito comum já que casos assim, a pessoa compra uma casa, fica com a casa lá anos, fala, eu comprei uma casa tem 10 anos e não registrei. E aí, como é que faz? Dá problema. Resolve? Resolve, mas aí tem que entrar na justiça, ter advogado, então tem várias situações. Então, Gasta muito mais, né? Gasta mais dinheiro, inclusive. Então, a primeira coisa, o que você deve fazer, o nosso amigo telespectador? Você deve descobrir se existe um inventário. Se existe um inventário, você tem que pedir nesse juiz do inventário para que seja feita essa transferência se este bem estiver lá. Se você já tem o documento assinado, você assinou e registrou a firma ali da assinatura. Então, tem a data ali. Então, comprova que você comprou e que você tem esse documento. Com isso, você pode, inclusive, bloquear o veículo, né, também no Detran. É um outro caso a ser feito. Mas você vai precisar da assinatura desse homem. Então, se você não está conseguindo fazer transferência, eu imagino que você comprou a moto e não assinou o documento. Aí é uma situação complexa. Você vai ter que provar no
processo judicial de inventário que você fez o pagamento e os herdeiros terão que abrir mão ou concordar com essa venda e o juiz terá que autorizar essa transferência desse bem. Ok? Doutor, esse é o caminho. Peraí, me fala uma coisa, ele pode perder a moto? Pode perder a moto, pode perder a moto. Se ele não tiver como comprovar que ele comprou o bem, né? Por exemplo, vamos imaginar que é um veículo, um bem de valor pequeno e ele pagou lá diretamente para a pessoa em dinheiro. Os filhos podem falar assim, eu nem sabia que o meu pai tinha vendido a moto. Como que você pagou? Ele falou, eu paguei em dinheiro. Falo, não tem prova. Agora, não. Pagou o valor de mercado. Foi uma transferência direta de um banco para o outro. Tem ali algumas informações. Trocas de mensagens do WhatsApp. Então, é comum ter nesses documentos essas provas que facilitarão você ganhar na justiça. Ok? Doutor, o senhor falou uma coisa importante que geralmente, quando a gente compra ou vende, imediatamente você já vai, reconhece firma, como a gente fala, né? Exatamente. E você já tem ali essa assinatura para depois, porque depois você tem que pagar um valor, geralmente, para essa transferência, quando é carro ou moto. Exatamente. E se ele tiver isso, já é válido? Não precisa mais? Se ele tivesse isso, ele não teria problema para transferir a moto. Perfeito. Agora então, ele não deve eu nem ter, imagino que ele não tenha esse documento. Ele comprou a moto, pegou ali, é muito comum, a pessoa vai pagar de 3 vezes, fala assim, olha, depois que você pagar a terceira parcela, você passa aqui que eu assino. E aí pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Ele vai ter que contar com a boa-fé dos herdeiros também, Exatamente. né, agora. Ou de testemunha, né? Às vezes tinha um amigo ali que presenciou a negociação, o filho estava presente, né? Ou às vezes a esposa sabe que isso aconteceu. Então, vamos acreditar que vai dar tudo certo. E aí, doutor, para a gente encerrar, falando sobre o que acontece no nosso país, muitos acordos são feitos de boca, né? Como o senhor falou, olha, vai me pagando quando você... Até com casa as pessoas fazem isso, até com imóvel, pensão alimentícia acontece vai isso. me pagando, depois tem que se tomar cuidado com os acordos de boca, porque se acordou com a pessoa, pode até ser que realmente, como a gente fala antigamente, né, a pessoa vá honrar com a palavra, Sim. Mas e as pessoas que estão ao redor num caso como esse? Exatamente. Então, não confie nisso. Né? Não confie nisso. Primeiro, por quê? Porque nós somos falíveis, nós morremos. Então, você faz uma negociação num dia e no outro dia a pessoa pode falecer. Né? E aí ninguém ficou sabendo e muitas vezes não é nem má fé dos demais herdeiros. Eles nem né? sabiam mesmo. Eles não sabiam que isso tinha acontecido. Então, se previna, tenha documentos, assine documentos, que quando você coloca no papel, a chance de dar problema é bem menor. Doutor, como eu tenho que encerrar, vamos deixar a pergunta para a semana que vem, para já ficar com gostinho de quero mais? É bom que eu fique pensando na resposta. Até parece que ele precisa, né? Porque eu nunca vi, o doutor é bate-pronto. Mas eu achei interessante essa pergunta que chegou, que a gente deixa para a semana que vem. Sou filha única, moro com meus pais. Eles decidiram vender a casa e se mudar para o interior. Mas eu não irei junto, pois trabalho na capital. Tenho direito a receber algum valor? Essa pergunta é da Patrícia Regina, de São Paulo. Boa Vamos segurar para a semana que vem? Filho pródigo. É isso mesmo. Boa pergunta, vamos tratar desse assunto. Tem direito, a gente vai entender então semana que vem. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser pode enviar pergunta, não é mesmo? Isso mesmo, manda pergunta para o nosso e-mail aqui, como que é, gente? Perdi o e-mail. Seodireito@hittv. É muito tempo de férias lá nisso, tá vendo? É seodireito@hittv.com.br. Exatamente. E também, lá no doutor, Instagram também. por favor. No @Leonardo Girundi. Manda sua dúvida, pergunta que nós vamos responder aqui. E também através do nosso WhatsApp, tá? 11-3337-5886. A produção pediu para avisar que pelo WhatsApp também pode enviar pergunta. Muito obrigada, doutora, e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, até semana que vem. Beijo, tchau. E eu quero encerrar o nosso programa também agradecendo a participação de todo o nosso público. Vamos colocar mais um comentário que chegou para a gente finalizar? Para eu agradecer e aí representar todos os comentários que chegaram. Esse é de Porto Alegre, da Lena. Oi, Jaque, boa tarde. Eu já tô ligadinha assistindo você. Meu filho Yuri estava com muitas saudades de te ver e assistir o nosso programa. Lúcia Helena, do Rio Grande do Sul. Lúcia, um beijo para você. Yuri, um beijo para você também. Deus os abençoe. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Eu espero todos vocês amanhã ao vivo de novo aqui no nosso programa. Até lá. Tchau, tchau.